que a Bíblia está na presença de Jesus, nos preparado, nos preparado, para buscar a sua presença, nós buscar adorar o Senhor, sempre exaltar o nome de Jesus. É isso que nos exaltar, a buscar a presença aqui, esse dia ser servo e é conhecido que a Bíblia terá esse sempre o prazer de buscar, nos preparado, nos preparado, para estar com Ele. Nós buscar adorar, não pela manhã, começamos ao sempre, exaltando o nome de Jesus. Obrigado que o Senhor nos exaltaram a buscar a presença aqui, tratando de arrependimento, servo e é conhecido que a Bíblia terá esse sempre o prazer. Quem participou ontem deve ter observado que nós falamos sobre o arrependimento por conceito, nós buscar adorar divino e pela manhã, começamos ao sempre, exaltando o nome de Jesus. Obrigado que o Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 15, tratando de arrependimento, servo e é capítulo 15. Nós temos a palavra do Senhor. Quem participou ontem deve ter observado que nós falamos sobre falando sobre Saul. E a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 2, tratando de arrepender, capítulo 15. Nós temos a palavra do Senhor que ele havia falado. Quem participou ontem deve ter observado que nós falamos de Saul. Então nós vamos sobre Saul, vários deles da Bíblia, passagens da Bíblia falam sobre 1 Samuel, capítulo 2, tratando do arrependimento, o conceito divino. Nós temos a palavra do Senhor que ele havia falado. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 6. Então nós vamos sobre Saul, vários deles, versículo 7. Então feriu Saul aos amalequitas, passagens desde Avilá a chegar em 1 Samuel, capítulo 2, está de fronte do arrependimento, tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu, diz assim a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 6. E Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas, versículo 7. Então, da segunda ordem, Saul aos amalequitas, cordeiros, desde Avilá, melhor que ao chegar, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, tomou vivo toda a casa vil, Agag, desprezível os amalequitas. Destruíram, porém, a todo o povo. Então veio a palavra a Samuel dizendo: e Saul e o povo pouparam, arrependo-me, melhor do povo de Saul, versículo 7. Então, porque deixou de me seguir, não cumpriu as minhas palavras, melhor que ao de Samuel, e não os quiseram destruir totalmente. E toda a noite, porém, tomou vivo toda a casa vil, Agag, desprezível os amalequitas. Destruíram, porém, a todo o povo. Então vejamos, então veio a palavra, esse termo, Samuel dizendo: e Saul e o povo, arrependimento, arrependo-me, melhor que a palavra, versículo 7. Então, porque deixou de me seguir, não cumpriu as minhas palavras, melhor. E aqui ela ocorre quando Deus não quita Saul totalmente. E toda noite, guerrear contra toda a casa Amaleque, desprezível os amalequitas. Destruíram totalmente os amalequitas. Então veio a palavra e ele desobedeceu parcialmente a ordem de Deus. Quando a Bíblia fala de Saul e o seu povo viu as minhas palavras, e aqui ela ocorre para Deus não quita Saul e o melhor da noite, guerrear contra toda a casa Amaleque, os animais gordos, destruir totalmente melhor que então veio a palavra e não quiseram e ele desobedeceu, porém toda coisa parcialmente a ordem destruiu. Então nós vamos ver, queridos, quando a Bíblia fala de Saul
São verbos que vão depender dos termos no lugar onde ele está sendo usado, na frase, na ação onde ele está sendo usado. E neste caso, o termo Naham é usado para indicar a reação de Deus mediante um descontentamento e desprezo diante do comportamento de Saul. Saul desobedeceu a ordem de Deus, que era expressa: destruir todos os amalequitas. Dentre eles, o rei Amaleque. O termo Naham, o rei de Amaleque, o rei Agag. O verbo Naham nesse termo está no tempo Nifal do alfabeto hebraico, isto é, o tempo passivo, onde Deus é o sujeito passivo da ação. Naham deve ser visto aqui como sentir pena ou lamentar. Então, esse verbo arrependimento, ou arrepender-se, arrependeu o Senhor Deus de ter feito Saul rei, deve ser visto como um sentimento de Deus em relação à atitude de Saul em desobedecer a Deus. E não como uma atitude de arrependimento por ter cometido um erro ao eleger Saul como rei. E sim um descontentamento. Deus não ficou satisfeito com a atitude de Saul, com o desprezo que ele deu, a ordem expressa de Deus, que era destruir todos os amalequitas. Então, o termo arrependimento não está ligado a um ato falho. Ele está ligado a um descontentamento, porque ele escolheu alguém que desobedeceu a sua ordem. Não seria como, por exemplo, nós, quando escolhemos alguém para fazer alguma coisa na nossa casa ou na empresa, ou seja lá onde for, e essa pessoa nos decepciona, nós arrependemos. Poderíamos fazer um comparativo dizendo que nós não arrependemos do serviço em si, mas arrependemos de quem executou o serviço, porque não executou da forma como nós queríamos. Então vemos que poderíamos até ter escolhido outra pessoa. O povo de Deus, então, eu, você, nós precisamos estar cientes que obedecer a ordem de Deus parcialmente acarretará no lamento e desprezo do Senhor. Se Deus nos diz para fazer determinada coisa, nós temos que ter a predisposição de fazer, então, tudo aquilo que nos foi ordenado. Isso nos levará a compreender que Deus estará, então, feliz, satisfeito por aquilo que nós fizemos. E quando Ele nos mandar fazer, nós temos que fazer já com a predisposição de estar fazendo algo para agradar a Deus. Vejamos também outra situação em que a Bíblia diz que Deus se arrependeu. No livro de Jonas, Deus levanta o profeta para ir pregar na cidade de Nínive, que não conhecia Deus. Eles não eram cristãos, eles não eram de Deus, eles não pertenciam ao povo judeu e não conheciam a história do povo judeu em serviço a Deus. E no livro de Jonas,
para ir pregar, nos mostra que Deus levantou o profeta que não conhecia Deus para ir até a cidade de Nínive e pregar a palavra. Mas o projeto do Senhor com relação ao ministério de Jonas era que ele fosse, pregasse e que o povo se arrependesse. Jonas estava preocupado e se recusava a ir porque ele sabia que Deus é rico em misericórdia e que Deus poderia então se arrepender de ter que destruir a cidade de Nínive. Com relação ao ministério de Jonas, vejamos que quando Deus destrói a cidade de Sodoma e Gomorra, não houve arrependimento, não houve renúncia, não houve uma volta do povo de Sodoma e Gomorra para adorar a Deus. Eles se mantiveram no pecado, afastado de tudo que agradava a Deus e fazendo tudo que desagradava a Deus. E Deus então destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, tirando de lá apenas Ló e os seus filhos. Já no caso de Nínive, era uma cidade de povo ímpio, de povo que não agradava a Deus, que não adorava a Deus. Deus então levanta o profeta Jonas, manda-o até a cidade de Nínive e fala com ele que se o povo não se arrependesse, destruiria a cidade. Havia ali então uma condicional. O propósito do Senhor era que o povo de Nínive se arrependesse. E então nós vamos encontrar no livro de Jonas que o Senhor não destruiu a cidade de Nínive. E Jonas ficou então chateado, porque Deus não destruiu a cidade. Quando a Bíblia fala no capítulo 3, versículo 10, diz assim: Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não fez. Então veja bem, o povo de Nínive se converteu ao Senhor. Eles que não conheciam Deus, ouviram a pregação do profeta Jonas e voltaram-se para Deus. O rei de Nínive ordenou que todos os homens e todos os animais jejuassem ao Deus Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso, e que se arrependessem dos seus pecados, pois dizia ele: pode ser que assim o Senhor nos livre. A Bíblia diz que os homens de Nínive creram em Deus. Jonas capítulo 3, versículo 5. Proclamaram jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de saco, sentou-se sobre a cinza e fez proclamação que se divulgasse em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem lhes dê alimento, mas sejam cobertos, homens e animais, de saco e cinza, e clamem fortemente a Deus. Convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da ira, de sorte que não pereçamos? Então, queridos, aqui o termo naham do verbo já é no sentido de satisfação pela ação do povo em direção à pregação de Jonas, que apontava
para o caminho que eles deveriam traçar e deixar o seu caminho de pecado. Então Deus se arrependeu do mal que disse que faria, porque eles, apesar de serem sanguinários, violentos, terríveis, ímpios, no mais amplo sentido da palavra, mas antes de derramar a sua ira sobre eles, o Senhor enviou o profeta para avisar do perigo iminente, que seria a destruição de toda a cidade. E Nínive era a capital do Império Assírio, que naquela época assolava o povo de Israel. A reação dos ninivitas, então, foi de conversão. O termo usado para conversão é shuv. Significa arrependimento. Volta para Deus. E depois de reconhecer o estado de pecador. Shuv é a palavra usada para o arrependimento humano em relação a retornar-se para o Senhor. Indica, então, contrição, mudança, confissão. Então, veja que o termo é totalmente diferente da palavra nahan. Nahan é arrependimento. Shuv é arrependimento. No hebraico, então, há diferença dessas palavras. E por isso, a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa. Arrepender-se no sentido de contrição, de pecado. Porque arrepender-se no sentido de contrição, o termo no hebraico é shuv. Arrepender-se no sentido de mudar o seu propósito por causa de uma atitude condizente com a sua vontade é nahan. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha falado que faria, e não fez. Após esta atitude de mudança dos ninivitas, a reação passiva de Deus, porque aqui o verbo está no sentido passivo, foi de consolo. Então, essa palavra, arrependimento, está relacionada ao consolo de Deus sobre o povo de Nínive. Neste caso, então, o termo nahan, arrependimento, deve ser visto, traduzido como consolo de Deus diante do shuv, do arrependimento, da conversão do povo de Israel, do povo de Nínive, transformando toda a nação idólatra, pagã, ímpio, como disse no sentido amplo da palavra, porque a palavra ímpio no hebraico é Hamas, que significa crueldade com derramamento de sangue. Deus então não derramou a sua ira. Por que não derramou a sua ira? Porque foi aplacada a sua ira, consolado com a atitude de arrependimento do povo de Nínive. Eles eram pecadores, terríveis pecadores, haviam feito muito mal ao povo de Israel e a tantas outras nações que o Império Assírio dominava, mas eles se converteram. Eles tiveram um verdadeiro arrependimento, reconhecendo o pecado e se entregando totalmente ao Senhor. O povo de Deus deve ter consciência de que qualquer pecador que chega a ele em verdadeiro arrependimento, por mais terrível e cruel que ele tenha sido na prática dos seus pecados, com mudança e contrição, ele tem a promessa do consolo restaurador do Senhor sobre a sua vida. Concluímos então que o termo arrependimento
Naham, atribuído a Deus, define como Deus de sentimento, que se compadece, que não muda os seus propósitos soberanos diante dos acontecimentos e circunstâncias da vida de suas criaturas. Então, para Deus, a palavra arrependimento serve como consolo quando ele é aplacado na sua ira, e então ele deixa de agir com juízo punitivo sobre o seu povo. E no caso do homem, do ser humano, a palavra arrependimento, escrita no hebraico, é shav, que é uma contrição e reconhecimento dos pecados e retorno para os braços de Deus. O termo aqui então trata de sentimentos interiores de Deus e não de mudança de propósitos soberanos. Os seus propósitos soberanos ninguém poderá mudar. São eternos, são imutáveis. Pode-se afirmar que Deus tem propósitos eternos e imutáveis, mas também tem sentimento, afeição e amor pelo seu povo, que poderá fazê-lo, então, trazer ou tomar uma nova atitude diante do povo em relação ao seu arrependimento. Vejamos, então, uma comparação da palavra no termo Naham, do arrependimento de Deus, quando nós lemos em 2 Crônicas 7, versículos 13 e 14, quando Deus diz: se eu cerrar os céus, de maneira que não haja chuvas, aí ele começa a colocar, então nós vamos observar que o termo já começa numa condicional. Se eu cerrar os céus, de maneira que não haja chuvas, Deus está colocando um propósito, um projeto da possibilidade de sua ação. Aí ele começa colocar, então nós vamos observar que o termo... Observe que tem uma palavra, um vocábulo se, e esse vocábulo se, ele é uma condicional da terceira pessoa do grego. E Deus diz assim: se o meu povo, se eu fechar os céus e não houver chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ele está colocando uma possibilidade. Aí ele diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então há uma condicional que Deus está propondo para uma possibilidade de mudança do juízo punitivo de Deus sobre o seu povo. Se ele fechar os céus e não houver chuva, o povo não vai ter mantimento. Se ele ordenar os gafanhotos que consumam a terra, vai destruir tudo aquilo que anteriormente plantaram. Se ele enviar a peste no meio do povo, vai matar gente, vai matar animais, vai destruir tudo. Mas ele coloca aqui uma condição: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. O que queremos dizer com esta palavra, queridos? É que o momento que nós estamos passando deve nos levar a reconhecer o nosso pecado, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa simplicidade diante
de todo o poder de Deus, de toda a graça de Deus, e sabermos que o nosso Deus é um Deus misericordioso. E a prontidão de Deus é nos abençoar, é nos dar livramento no meio deste mal, no meio desta crise, no meio deste problema, é levar-nos a um verdadeiro arrependimento. E acima de tudo, eu e você, como servos de Deus, temos a predisposição de pregar a palavra, de mostrar ao mundo que Deus está atento a tudo que nós estamos passando, a tudo que nós estamos vivendo. Deus está atento a todo este mal que tem assolado a humanidade. Deus está atento a tudo que está acontecendo e Ele está pronto para agir a nosso favor, conquanto que nós estejamos dispostos ao arrependimento e voltar o nosso coração para o Senhor, e adorar ao Senhor, e servir ao Senhor, e agradar ao Senhor. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entregue a sua vida ao Senhor neste dia. Confie no Senhor, confesse a Ele os seus pecados, arrependa-se diante do Todo-Poderoso. Você que é servo, arrependa-se diante do Senhor dia a dia, confesse a Ele os seus pecados, suas fraquezas, suas mazelas, suas dores, os seus problemas. Confie, Deus está agindo a nosso favor. E se Ele, por um segundo sequer, retirar a sua mão, seremos destruídos. Como disse o salmista: ora, diga Israel, se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado, há muito teríamos sido consumidos, destruídos. Volte-se para o Senhor. Busque ao Senhor. Direcione todos os seus caminhos para o Senhor. Adore ao Senhor e bendiga o seu santo e precioso nome. Deus te abençoe e te guarde neste dia e te dê muita bênção, muita vitória e te conceda a graça de buscar ao Senhor e de adorar ao Senhor, para que Ele possa também se manifestar sobre a sua vida com graça e misericórdia e trazer a você a vitória que você necessita. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente sobre a sua vida.